Alô, estamos entrando no episódio 14. Hoje nós vamos falar sobre a educação das palavras. Roda a vinheta. Nós falamos ontem sobre pensamento. O último episódio, né, foi o pensamento. Não sei se vocês assistiram ontem ou não. O que seria do pensamento se não tivéssemos organização das ideias através das palavras? Pensamento é um atributo do espírito. Mas vocês lembram que o homem sempre pensou. Imagina, quando o homem pensava e que ele não podia entender o que ele estava pensando. Ele resolveu articular o pensamento dele com imagens. Começaram aquelas letras, depois surgiram os hieroglifos, que o homem tinha necessidade de se comunicar. Era só gesto, porque não tinha como articular aquelas ideias, nem símbolos para representar as ideias dele. E aí foram criando os símbolos, depois surgiram as palavras. E as palavras começaram a organizar o nosso pensamento. Vamos ver, então, a importância de educar as palavras. Nós temos aqui, então, a educação das palavras. Episódio 14. Palavras, palavras, palavras. Dizem que as ideias ficam, as palavras vão embora, palavras voam. Por quê? Porque as palavras têm mais densidade de energia. Mas quando eu penso, eu levo meu pensamento para o mundo. Agora, o que eu falo, só quem está do meu lado vai escutar. Por isso, as palavras são mais densas em energia. As palavras não ultrapassam as barreiras do mundo, só o nosso pensamento. Mas é tão importante a gente entender o significado das palavras para a nossa vida. E é disso que nós vamos falar. Muitas seitas no mundo exigem voto de silêncio. Aquele voto de silêncio para se organizar, para mostrar sabedoria. Mas tem um meio diferente de se educar. Eles acham que o voto de silêncio vai educar os seguidores mais fiéis. A palavra é conquista. E ela foi se desenvolvendo ao longo de milhões e de milhões de séculos. Nós vimos isso já, quanto foi importante para o homem formar as palavras. Apesar das seitas acharem que a educação das pessoas começaria primeiro para ela se calar. Mas nesse calar não significa que ela está inerte. Não significa que ela não tem alguma coisa para fazer dentro da mente dela para que ela possa tomar novamente o próximo passo com a sua consciência. E é isso que nós precisamos aprender. Esse próximo passo. Tá bom, eu vou fazer em silêncio, nem eu vou falar mais nada, vou entrar em meditação e depois, o que eu faço? Então, a palavra é uma conquista do indivíduo, se desenvolveu ao longo de milhões de séculos e, com o tempo, os sons foram se diversificando. Na medida em que começaram a surgir várias espécies de seres, de animais, até que aparecesse o homem e com ele surgiu a palavra. Porque o mundo tinha ruído, tinha sons, os animais, eles gritavam, eles rugiam, as árvores balançavam, tinha o som da natureza, trovão. Mas, quando apareceu o homem, ele começou a dar um pouquinho a mais de instrumentos para essa comunicação de todo esse universo. Na condição de materialização do pensamento, a palavra é um instrumento essencial da comunicação entre as criaturas encarnadas. Agora, abusar, não, né? Aquela pessoa que fala 24 horas por dia, a gente fica cansado, abusa da palavra.
não abusa só da quantidade de palavras, muitas vezes abusa, inclusive, de querer rebuscar muito as palavras, também é um abuso, porque a pessoa acaba destratando até quem está ali, que você não entende nada. Então, a gente vai ver também o quanto é importante ter objetividade nessas palavras. Por isso, uma palavra veio materializar o pensamento, porque eu falei no início que o homem tinha ideias, fervia a cabecinha dele. Mas e aí? O que ele estava pensando? Foi aí que deu a ideia de começar a escrever nas pedras, nas árvores, para mostrar para as pessoas a ideia que ele estava tendo. Aí ele desenhava o bichinho que ele estava pensando, ele desenhava as artimanhas que ele estava engendrando para acontecer num momento ou no outro. Jesus disse então: por suas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, nós podemos ter palavras que nos apoiam, que nos levam para o lado do bem, mas também palavras podem nos condenar. A palavra deve prestar-se ao entendimento sadio, construtivo entre os homens, e não um monte de coisa embolada, ou então agressiva, ou então rebuscada demais. Usar em excesso ou desvirtuar o seu sentido é que leva a muita infelicidade humana. Muitas pessoas condenam os outros através da palavra, falam palavras agressivas para as pessoas. Não é quer dizer só a questão de não ter instrução, falar palavras que a gente chama de chucras, porque ela só fala. Mas ela fala aquela palavra, mas ela não é agressiva. Ela não está agredindo ninguém, é só o vocabulário. Uma coisa é ter um vocabulário restrito, outra coisa é ter uma linguagem agressiva. São duas coisas diferentes, completamente. A linguagem agressiva leva à infelicidade. Agora, se você não tem muito vocabulário, você fica dentro daquilo que você conhece e vai explicando cada vez mais para que a pessoa entenda o que você está realmente querendo pensar. E nós temos, então, palavras que dulcificam o ambiente. Muitas pessoas têm palavras que trazem muito carinho, traz carinho na voz, mostra que aquela pessoa é carinhosa com as pessoas de um modo geral. Mas, de uma mesma boca, pode proceder a bênção e a maldição. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção. Não convém que se use a palavra para jorrar maldições. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai pela boca. Mateus está lá, não é só blá blá blá, não é só coisa ruim. O homem é contaminado por aquilo que ele fala. Aí ele pode comer uma coisa que não faz bem, vai fazer mal no organismo, mas não vai contaminar o espírito, vai contaminar o corpo. Mas aquilo que sai pela boca está contaminando o espírito e você vai levar para o resto da sua vida. Então a palavra, que é uma bênção divina, junto com o pensamento, o sentimento e o gesto, é que nos coloca em contato uns com os outros e com o universo. Olha só, eu penso e sinto e vou agir. Quando eu penso, eu estou colocando uma palavra, uma frase, uma ideia para aquilo que eu quero fazer, a partir do sentimento que eu estou tendo. Então, quando eu tenho essa junção, o pensamento, sentimento, a palavra e vou colocar isso em ação, eu já vou estabelecer um contato com as pessoas que estão à minha volta ou com o universo. E aí eu vou ter contato com estes, né, seres extrafísicos. Vemos então que a palavra requer disciplina, educação, continência e sabedoria. Através dela, nós podemos agradecer, louvar e pedir. É a palavra com a oração, a palavra em estado de oração. Porque olha como é que ela pode ser importante. Ela vai requerer disciplina, educação,
continência, sabedoria, e é aquilo que eu realmente preciso. Uma comunicação universalista está ligando homens, inclusive em prol de fraternidade e solidariedade. Nós não precisamos saber a língua de todos os povos, mas existem comunicações universalistas, existem comunicações que unem, que integram os povos de todos os países. Algumas palavras, elas realmente fazem com que todos os homens consigam entrar em contato uns com os outros. A palavra mostra como está a nossa evolução. Em que ponto eu estou da minha evolução? É uma exteriorização do pensamento. Então, se o pensamento é atributo do espírito, a palavra também é um atributo do espírito. Precisamos expressar ideias? Sim, podemos ter muitas dificuldades para isso. Mas o que esbarra mesmo na hora de expressar a ideia é a pobreza da nossa linguagem. Como é que a gente exercita essa expansão da linguagem? Através das leituras. Pessoas que leem muito têm muito vocabulário, porque ela traz o vocabulário de todo esse arsenal literário que está no universo. Então vamos procurar ler, vamos procurar ouvir pessoas, escutar pessoas se comunicando. Hoje na internet, a gente pode até chegar a conhecer literaturas dentro de bibliotecas raríssimas. Por quê? Porque está aberto. Hoje nós temos um canal aberto a essa evolução da nossa linguagem. Então não tem por que dizer, não sei como é que eu vou dizer o que eu estou pensando. Vamos buscar o vocabulário dentro de nós para que a gente possa ir devagarinho aprimorando essa linguagem. A palavra é material, mas ela é reflexo da faculdade espiritual. Então, a matéria que eu já saí daqui, hoje, a palavra hoje, a palavra é matéria. Por isso é que ela não pode expandir no universo. O pensamento, quando eu falo hoje no meu pensamento, ele vai para o mundo. Mas ela está refletindo aquilo que o teu espírito tem de evolução. Então, se você quer aprimorar as suas faculdades espirituais, se você quer aprimorar seus potenciais espirituais, se você quer aprimorar a sua comunicação de um modo geral, nós temos que lidar o quê? Com o aumento da nossa linguagem. Então, como ser inteligente que nós somos, a palavra vai espelhar a nossa inteligência. Vai representar a grandeza da inteligência, a pequenez da inteligência. A clareza dos seus pensamentos, ou então a obscuridade. Aquele pensamento que é confuso, que você não sabe o que está dizendo. Vai mostrar a elevação do espírito ou a sua inferioridade. Nem mais, nem menos. Então, o espírito que tem aquela palavra muito pesada, aquela palavra que está sempre trazendo agressividade, aquela palavra que traz muitos verbos negativos. É um espírito que mostra a inferioridade, os palavrões, né? Aquelas, na hora da ira, a pessoa solta o verbo. Tem até sequências, muitas vezes, vai falando 2, 3, 4, 5 palavrões ao mesmo tempo. Ele está mostrando ali que ele é um ser inteligente? Não. Ele está usando a inteligência dele para quê? Para mostrar a pequenez dele. Se nós queremos mostrar nossa grandeza, nós vamos criar um processo dentro de nós de engrandecimento, de enriquecimento da nossa linguagem. E aí, aquela fala clara, aquela fala objetiva, aquela fala mansa, com uma expressão amorosa, aí você vai ver que espírito é esse. Kardec, analisando o conceito de alma, ele lembrou: devemos primeiro nos entendermos quanto às palavras. Que enquanto eu estiver
sem entendimento daquilo que o outro está falando, como é que eu vou me entender com uma outra alma? Eu não estou entendendo o que ela está querendo, eu não estou querendo, não estou entendendo o que ela está precisando. E aí? Não vamos nos entender mesmo, porque é a palavra que faz com que os homens entrem em entendimento. Porque as palavras, elas às vezes trazem deturpações. Elas têm muita diversidade de significado. Elas variam nas interpretações. Você fala uma palavra, interpreta de uma maneira, o outro interpreta de outra. E aí, como é que a gente vai se entender? Por isso a gente tem que ter realmente palavras objetivas para que a gente possa mostrar exatamente qual é o nosso pensamento naquele momento. Então, os espíritos ensinam. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. É verdadeiro? É falso? Não sei. Aí eu digo, rasguei minha bolsa. Tá bom. Quando você olha a bolsa está simplesmente soltando o fecheclé. E a pessoa diz, rasguei minha bolsa. Você já está vendo a bolsa toda esfacelada. Que o sentido que você está dando àquela palavra, um sentido que ela está trazendo emocionalmente para aquela palavra, acaba traduzindo um episódio terrível. E não é bem assim. Está lá só, fecha se soltando. E aconteceu ao longo do tempo com inúmeras palavras que não refletiam as próprias marcas da inteligência, mas refletiam as marcas da ignorância humana. Porque eram palavras distorcidas e que muito tempo a gente não levou em consideração. Isso criou muitos conceitos em desacordo com o verdadeiro significado das palavras utilizadas. Nós sabemos que o mundo espiritual invisível, né, esse extrafísico, durante muito tempo foram chamados de dêmons. E essa palavra foi distorcida porque foi levada que os seres espirituais são demônios, todos negativos. E não era bem assim. Era demon, é a figura que está fora do eixo físico, da parte terrena. E, no entanto, não eram demônios, no sentido da palavra ruim. E agora demônio passa a ser aquela pessoa que é ruim. Então, todos os espíritos naquela época eram vistos como criaturas que eram do mal, que queriam prejudicar, por causa da palavra demon, que era colocada. Inclusive, Sócrates fala sobre isso. Sócrates chama esses espíritos de demon. E muitas vezes nós vemos pessoas, quando nós trabalhamos, conversamos com espíritos, você está conversando com o demônio. Por causa dessa interpretação das palavras. Nós somos, então, capazes de compreender, principalmente o que está próximo de nós, à nossa volta, quando pertence à nossa realidade, aí nós compreendemos. Mas quando não pertence à nossa realidade existencial, a gente tem dificuldade. Conceitos elevados, precisamos de raciocínio mais adequado, aí esbarramos aonde? Nas nossas limitações. São limitações naturais? São, porque ninguém tem o conhecimento de tudo. Precisamos continuar sempre buscando a verdade, buscando a compreensão da vida, buscando o entendimento, para que a gente possa realmente ter uma consciência ampla sobre aquilo tudo que nós precisamos entender. Nós estamos hoje procurando exteriorizar, apreender as coisas. Figuras, imagens, alegorias e símbolos são usados. Por causa disso, porque nós temos limitações. E aí, quando a gente não consegue exteriorizar, a gente ainda usa aqueles hieroglifos lá do início, que o povo começou a se comunicar através dos símbolos, das figuras. Isso ainda exige muito. Ainda tem muita gente que só consegue se comunicar com imagens, com símbolos, com figuras, porque ainda temos muitas limitações a nível das palavras. Também os espíritos agem conosco e dizem: vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance. Até mesmo o conceito desse movimento do universo que nós falamos que é Deus, eles dizem, só vamos entender o conceito, só vamos entender realmente o que é esse universo divino quando chegarmos
ao processo de perfeição. Até então não temos como, não temos linguagem para exprimir o que é esse universo, como ele funciona, como ele está aqui sendo visto por nós aqui nessa pequenez ainda do nosso espírito. Então, as ideias. Nós temos ideias. Esse campo de conquista da criatura. Ideias que vêm de vidas e vidas e vidas. Como é que eu faço? Durante toda a existência, eu fui assimilando imagens, conceitos. Tudo que eu entrei em contato foi assimilado por mim, formando ideias, formando imagens, formando conceitos. Você pode imaginar o cabedal que a gente tem. Então, na hora que você quer falar, na hora que você quer passar aquilo que temos guardado na nossa mente, e aí? Aí que fica a dificuldade. Porque nós não temos como expressar tantas ideias que a gente já tem, tantos conceitos que a gente já entrou em contato. Porém, quando se trata de uma experiência que está acima da sua experiência real, não podemos definir nem descrever. Só aquilo que está a nosso, entramos em contato dentro do nosso campo de conquista, dentro da nossa estradinha pequenina de funcionamento ou de vida. Por isso necessitamos de um grande espaço de tempo para entender conceitos elevados. Por isso temos que descer toda vez para a Terra, temos que reencarnar, seja na Terra ou seja em outro espaço, para continuar esse entendimento. Hoje a gente conhece 10, na uma outra encarnação a gente vai para 20, na outra vai para 30, até chegarmos em milhares de conceitos e ideias, formando então a definição do que eu quero mostrar, do que eu quero falar. A dificuldade de falar é justamente a pobreza do nosso conhecimento, a pobreza da nossa experiência. Ainda temos muito pouca experiência para considerarmos o nosso arsenal de ideias e de vivências explicável para os outros. Transmitimos a nossa linguagem. Não temos capacidade intelectual desenvolvida. Então, o que a gente transmite é aquilo que eu aprendi. Eu não crio linguagem, eu aprendo. Eu aprendo aquela linguagem e fico ali, naquele mundinho pequenininho, né? Que eu transitei. Mas algumas línguas foram escritas, né? Algumas línguas foram escritas em diversos, né? Em diversos idiomas. Aí a gente escutou o mesmo alô, tá lá na China, no Japão, na Itália, né? Aloha, hello. Aí vamos lá conhecer. Como é que a gente se relaciona com essas línguas? Cada língua está acompanhando o desenvolvimento daquelas pessoas que utilizam aquela língua. Mas as palavras vão surgindo, nós vamos dando testemunhas de como acompanhar essa dinâmica, e se nós olharmos, nós vamos ver que também dentro desses universos de diversas categorias, de diversos povos, também houve um progresso. Também houve uma linguagem que foi progredindo. No campo da palavra, Lázaro Zamenhof criou Esperanto. Esperanto é uma língua internacional e a tentativa foi fazer com que os homens se aproximassem, derrubando essas barreiras linguísticas desses povos todos que trouxeram várias línguas e várias línguas. O Esperanto seria a língua internacional. Infelizmente, não houve um trabalho suficiente para que essa língua permeasse realmente todo o universo. O que ele queria? Facilitar a comunicação entre os diversos povos da Terra. Mas, infelizmente, não conseguiu fazer isso.
Ele é, não teve oportunidade porque não houve apoio. Não houve apoio de todo o universo. Os povos também têm linguagens diferentes. As línguas também dos povos também progridem. A gente não tem como acompanhar essa dinâmica de perto porque estamos envolvidos em outras culturas. E aí Zamenhof criou essa língua Esperanto para tentar ver se unia, se aproximava os homens e quebrava essas barreiras linguísticas. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. O que quer dizer com isso? Jesus buscou tranquilizar, mostrando que a palavra dele era essa representação do caminho, da verdade e da vida. Então ele mostrou que ele estava trazendo para nós uma linguagem internacional. A linguagem de Cristo é internacional. Todos podemos entender, porque a linguagem de Cristo fala do nosso poder evolutivo. Você quer evoluir? Você quer se comunicar? A linguagem de Cristo se comunica a todos os povos, porque é universalista. Ela vai trazer conteúdo para todos da mesma maneira. Ele não traz um ensinamento para o japonês, outro para o alemão, outro para o brasileiro, não. O ensinamento é o mesmo. Até por isso que ele está dizendo: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Quer dizer, nunca será destituído da vida de relação. Nunca será execrado do caminho dos outros homens. E sempre vai ter uma forma de chegar ao outro que está na sua caminhada. Por isso ele representa o caminho, a verdade e a vida. Essa força que impele o nosso crescimento. Ele traz a palavra do aprimoramento moral, da espiritualização. E é um significado que não é disfarçado, não tem máscara. Porque não foi criado pelo homem. Foi criado por um universo divino. É para todos. É universal. É internacional. Se nós usarmos para entender o mundo dessa palavra de Cristo, que é o caminho, verdade e a vida, nós vamos poder ensinar, nós vamos poder colaborar com o crescimento de todos. Nós vamos poder mostrar às pessoas o papel da espiritualidade com um significado universal. Porque aquela palavra não é disfarçada. Aquela palavra não é mascarada. Ela não tem duplo sentido. Ela só tem um sentido. É aquele sentido que vai mostrar como eu preciso me portar, me comportar diante do mundo e mostrar o meu aprimoramento. Felizes aqueles que tiveram ouvidos para ouvir. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem que edifica uma casa na rocha, ele sabe que aquela casa nunca vai ruir. Mas quando ele cria uma casa na areia, o primeiro vento vai fazer com que a casa se desmorone. E muitas vezes eu sigo verdades, eu sigo palavras, eu tenho ideias que só são rochas, mas tem outras que só são areia. É isso que eu tenho que examinar. Como é que estão as minhas ideias? As minhas ideias estão iguais às areias que vão carregar minha casa? Ou as minhas ideias vão trazer a força, vão trazer a segurança e a prudência daquilo que eu quero alcançar? É isso que Jesus fala. Escute as palavras dele e pratica, porque elas vão levar você a sempre edificar a sua casa, a sua morada, o seu caminho sobre a rocha. A palavra educa, a palavra aprimora, a palavra corrige. O homem conheceu instrumentos eficientes para que
pudesse melhorar, né, o nosso conhecimento, transmitir aquilo que eu aprendi. Então a palavra mostra quem é aquela pessoa, que conhecimentos ela tem. Isso levou a que o homem desenvolvesse raciocínio. Isso levou a que eu começasse realmente a esculpir minha alma com arte, com engenhosidade. Somos nós que esculpimos a nossa alma. Aquela alma bruta, aquela pedra bruta que começamos, simples, ignorante, precisa ser aprimorada, precisa ser educada, precisa ser corrigida. A palavra é um dos instrumentos para isso. E como é que eu faço? Transmitindo o que eu sei. Transmitindo aquilo que eu aprendi, que eu aprimorei. Mas precisamos ter em vista o que necessita o interlocutor. Eu não posso sair falando qualquer coisa e achando que eu estou ajudando a outra pessoa a crescer. Ela precisa ter instrumentos para ela mesmo começar a burilar a alma dela. Mas cada um tem um ouvido diferente para ouvir. Cada um está num nível de desenvolvimento que possa realmente entender. Então eu preciso, quando eu sou um comunicador, eu preciso ter senso estético. Eu preciso saber que estilo eu vou usar para transmitir conhecimento. Do contrário, eu estou falando, e o outro não está entendendo nada. E eu preciso ter esse bom senso. Quem está me ouvindo, que nível eu vou poder usar nas minhas palavras? É instrumento eficiente a palavra? É, mas eu preciso ter essa ética, eu preciso ter uma estética na conversação, porque senão não adianta você estar falando aqui e o povo está aqui ouvindo, ninguém está alcançando aquilo que você está falando. Se não se aplica a que palavra educa, o que vai acontecer? Vai desvirtuar a sua função pedagógica. Se você não sabe para que serve a sua palavra, você não sabe como vai utilizar a sua palavra, a sua função pedagógica vai se desvirtuar, porque você não está fazendo nada pelo interlocutor. A palavra que educa precisa ser aplicada para educar. E é necessário educar a palavra que você vai aplicar. Olha só, a palavra educa, mas eu preciso aplicar a palavra. Para eu aplicar a palavra, eu tenho que educar a palavra. Senão, eu desvirtuo a minha função de educador. Sempre será preferível a palavra que ilumina e não aquela que coloca sombras, aquela que apaga o conhecimento. A palavra que dulcifica, em vez da palavra áspera. A palavra que eleva, do que aquela que expressa indiferença. Eu tenho que motivar com a palavra, eu tenho que fazer com que a pessoa acredite nela, com que a pessoa veja que ela está entendendo. A palavra que esclarece, no lugar daquela que confunde. A palavra que dignifica o ato, antes daquela que enxovalha o faltoso. Então, quando eu quero dizer alguma coisa para alguém que está falando uma coisa de uma besteira, eu tenho que usar o lado positivo daquela pessoa. E não, pô, tá falando besteira. É melhor calar a boca. Que animação eu estou dando para aquela pessoa, que muitas vezes ela está falando o que ela sabe, até onde ela teve de entendimento. Então, quando a palavra realmente sublima o sentimento, ela vai fazer com que aquela pessoa se eleve moralmente. Aquela que enxovalha, ela vai trabalhar a expressão baixa da moral da pessoa. Então, ela precisa revelar
sabedoria e não exaltar a ignorância. O que está de bom ali? Extrair o que é de bom e não mostrar aquilo que está faltando. Então é necessário atentar para o próprio verbo. Ou, aí sim, permanecer em silêncio. Aí nessa hora o voto de silêncio é melhor do que você ficar falando. Os espíritos vivem pelo pensamento. Não se deve constrangê-lo ou violentá-lo através da palavra, mas educá-lo. E o exemplo é a melhor forma de educação. Jamais usar força. Fazia Jesus como? Doçura, persuasão. Como as palavras podem, através da doçura e da persuasão, trazer as pessoas para olhar, para ouvir melhor aquilo que você está falando. Antes de aniquilar o pensamento do outro, para viver impulsos instintivos, apelos carnais. Vamos sublimar nossas energias primárias, direcionar o pensamento para atividades nobres, construtivas. E aí sim, aí eu vou poder ser uma pessoa que é bem vista pelo grupo, que é respeitada, que é ouvida. Por que Jesus foi tão respeitado? Porque ele se mantinha suave, ele se mantinha firme, mesmo que as pessoas não estivessem entendendo tudo, mas ficavam ali, adorando pela doçura da voz, pela firmeza da postura dele. Então, as palavras, ela tem força, os pensamentos também têm. A gente aprende com os tombos e aprende com a força das palavras. Então, saiba usar seus pensamentos e suas palavras com sabedoria. A gente aprende com as palavras, com as ideias, com aquilo que a gente está absorvendo dos pensamentos, mas também ensina. Eu posso ensinar através dos meus pensamentos, através de usar com sabedoria as minhas palavras. A gente aprende com o tombo? Aprende. Mas tem palavras tão fortes que muitas vezes elas vão trazer mais conteúdo do que se eu tiver ficar levando o tombo da vida. Como a palavra é importante. Será que vocês já pensaram nisso alguma vez? Ou saem falando de qualquer forma, o que tem na cabeça? Ah, comigo é assim. Escreveu, não leu, ó, não tem papa na língua. Não tem papa na língua. O que é isso, não ter papa na língua? É não ter prudência naquilo que está falando. E vai se esborrachando e vai confrontando todo mundo que está no meio do caminho. O que é isso? É não ter papa na língua. E olha que quando a língua está solta, a gente vê pessoas, ó, não tem papa na língua, mas vai descendo a ladeira, vai se esborrachando lá embaixo. Então é melhor ter papa na língua. É melhor segurar, muitas vezes, aquilo que você está querendo expressar, para arrumar o pensamento. Você pode falar sim, mas vamos arrumar o pensamento para que ele saia de uma forma mais educada, mais doce, e que possa fazer com que o outro não fique contrariado ou rebaixado. Vamos mostrar que nós não somos indiferentes aos nossos conteúdos e nem aos conteúdos do outro. Ninguém vai estar ganhando troféu porque falou palavras mais bonitas. Muitas vezes o outro não teve palavras tão bonitas, mas tem palavras mais fortes. E aquilo que ele falou, aquela palavrinha, fica remoendo na minha cabeça. Vamos pensar nisso e começarmos agora, nesse momento. Pensar com sabedoria para que as palavras saiam com sabedoria. Afinal de contas, inteligente todo mundo é, né? Já temos um cabedal de inteligência aprimorado para podermos guiar o nosso caminho com sabedoria. Palavras voam ao vento, mas
muitas vezes derrubam casas que não estão na rocha. Pensem nisso.